aí, né? Firme. Mas vamos lá, sou a última. Eu quero agradecer o convite para participar dessa mesa. Quero muito agradecer a minha presidenta, Andréia Zouri. No nome da Andréia, quero cumprimentar todas as pessoas. Quero cumprimentar minhas colegas e meu colega de mesa também. E também o Rubens Silva, que foi o que me convenceu a vir para essa mesa. Ele e a Andréia me convenceram a vir para essa mesa. Por que eu pedi para ser a última? Porque, de fato, tem sido muito usado ultimamente o conceito de encruzilhadas, né? Mas para quem trabalha e vive as questões afro-brasileiras, a questão da encruzilhada ela é muito mais antiga para nós, né? E a Leda Martins, que é maravilhosa, professora aqui da FALE, ela tem toda uma conceituação sobre a questão das encruzilhadas, o tempo espiralar, a dimensão de Exu, que nos dê licença nesse momento para essa comunicação. Eu diria que eu sou uma mulher das encruzilhadas nessa mesa, porque eu venho de uma formação na educação, eu não venho da formação em antropologia, e no meu percurso eu me encontro no mestrado com antropologia, quando trabalhava com mulheres negras professoras, né? E nesse processo, a juventude negra, à época, que não estava presente de maneira significativa, ainda não está, né? Nós estamos aqui vendo rostos negros e negras, mas ainda não é aquilo que nós poderíamos ter em termos de uma igualdade racial, né, no ensino superior brasileiro e nas mais diversas disciplinas. Mas, com certeza, já demos passos importantes. Mas aquela época, né, era 91, 92, talvez, isso. 91, que a gente construiu um seminário nacional de universitários negros. Foi 91, o Rubens, você não... Agora eu já estou me esquecendo, a gente vai ficando velha, vai esquecendo as coisas. Então foi um primeiro seminário na Bahia, Salvador, em que nós, estudantes negras e negros da graduação, eu era a única na minha turma aqui de UFMG, que eu estudei aqui, que estava na pós, no mestrado, e nós construímos aqui na UFMG um grupo interdisciplinar de estudos afro-brasileiros só para estudantes negros e negras. À época, o professor Jacinto, ele era o diretor da Faculdade de Letras da UFMG. E o Jacinto sempre foi uma pessoa muito ligada à participação, à movimentação estudantil. Na época, o DA da Faculdade de Letras era muito forte, tinha muitas atividades. E nós nos reunimos, nos encontramos, assim, pelos olhares, algumas mulheres negras estudantes de graduação, e tínhamos uma questão conosco, que era o fato de querermos trabalhar com as relações raciais nas mais diversas áreas. Então tinha gente da letras, da ciência da informação, eu era da educação, e não encontrávamos pessoas que nos orientassem ou que quisessem nos orientar com a temática. Eu era a única daquele grupo que estava na faculdade de educação e que uma professora que aceitou me orientar, que hoje é uma grande amiga, Eliane Marta Lopes, eu era a única que tinha uma orientadora na época de mestrado. Ela é uma mulher branca, Eliane, e eu me lembro até hoje, quando nós nos encontramos, quando ela trabalhava com estudos de gênero, da história da educação, e ela introduziu a discussão de gênero numa dimensão mais, que hoje nós vamos chamar interseccional, digamos assim, né? Na Faculdade de Educação, porque antes dela, a Glaura, a Silvana já trabalhavam com a questão das mulheres, né? Da luta das mulheres. Mas Eliane trouxe John Scott para a gente ler, tinha articulações com a Guacira Louro, etc. Então, quando eu chego no mestrado, na época de 91, as pessoas me falavam, a Eliane vai te orientar, acho que a Eliane vai querer te orientar e tal. E ela estava em Paris fazendo uns estudos de licença, quando ela volta, nós conversamos, ela falou, não, te aceito sim. E sentou comigo e falou, olha, eu devo ser racista, lembro como se fosse hoje. Ela falou comigo, eu devo ser racista. Eu devo trazer em mim, pela minha história, pela história nossa no Brasil. Eu nunca tive uma orientanda negra, você vai ser a primeira. Mas se você aceitar que eu te oriente nesse medo compartilhado, porque eu também estava com medo de ter aquela orientadora, a gente pode fazer um trabalho conjuntos. E ela escreve isso no prefácio do meu livro, A Mulher Negra que Vi de Perto, que é resultado da dissertação. Acho que a gente começou a nossa relação no medo compartilhado. Orientador orientando, mulheres negra e branca, classe média, camada popular, e ela na discussão dos estudos de gênero, e ela era uma pessoa super aberta, até hoje,
E Eliane orientou pessoas cegas, orientou pessoas que trabalhavam com a questão da sexualidade, das mulheres, negros. Então ela era essa profissional aberta para o novo, né? E eu era a única do grupo que tinha essa profissional comigo trabalhando. E as minhas outras colegas, que eram da graduação, tentavam fazer trabalhos na área da literatura, na área da linguística, etc., sobre a questão racial, e não encontravam quem quisesse orientar. E sempre alguém falava, não, a Nazaré, que é uma professora maravilhosa das letras, ela está estudando fora, ela vai chegar e vai te orientar. Então era sempre assim. Para fazer a foto. Eu sou igual a minha mãe é igual, assim, modelo, superstar. Você não pode mostrar uma câmera para minha mãe que ela faz pose. Eu puxei a minha mãe. Mas, assim, aí nós tínhamos nessa época esse desejo, né? Então, o que a gente resolveu fazer? Nós resolvemos nos unir. Todas as meninas, depois entraram 2 homens, a gente expulsou os homens depois, porque eles eram muito machistas, a gente era bem brava. E aí, resolvemos fazer um grupo. E fomos até o Jacinto, falar assim, olha, a gente queria um espaço, porque na Faculdade de Educação era também aberto, mas não era como a Letras. A Letras tinha uma efervescência naquela época, e a gente foi atrás dele, falou, o senhor é muito aberto com os estudantes, quem sabe o senhor não consegue um espaço para a gente, que a maioria das minhas qualidades do grupo eram das letras. E o Jacinto ouviu a gente, daquele jeitão dele, né? Quem conhece o Jacinto, ele faz rega para lá, rega para cá assim, e virou e falou assim, tá bom, aquele jeito dele. Tem uma sala 3045, pode ficar com ela. Lá eu vou colocar um computador, vou colocar uma mesa, umas cadeiras, vocês podem ficar lá e começa o grupo de vocês. A gente levou um susto, e ninguém imaginava que ia sair da sala do diretor falando assim, aqui ó, a sala é isso. E era 3045, lembra a salinha? Não sei quem mais está nessa sala. E essa sala, ela era no corredor dos professores e das professoras. Então ficava aquele grupo de meninas, a gente era muito novinha, todas negras, numa sala, no corredor das salas dos professores e das professoras da Faculdade de Letras. E ninguém entendia o que era aquilo, né? Eles passavam, olhavam, todo mundo e tal, o que é esses meninos, essas meninas aqui? E aí a gente fez tanta coisa nesse grupo, mas tanta coisa nessa universidade. A gente fazia evento no Centro Cultural da UFMG, nós trouxemos o Rosenberg, trouxemos várias pessoas. E nós éramos tão danadas, assim, tão lutadoras, aguerridas, que nós fizemos um regimento e submetemos ao UFMG. E o nosso regimento foi aprovado aqui pelo jurídico da UFMG. Pra vocês terem uma ideia como é que a gente era boa. Nós fizemos um projeto para a Fundação Mendes Pimentel, solicitando que nós tivéssemos bolsas de trabalho, que seriam as bolsas socioeconômicas, eu sei que nome a gente dá hoje para estudantes que trabalham na administração, etc. E nós falamos, nós precisamos de bolsa para nós, porque nós precisamos de ficar na universidade e temos que trabalhar, e conseguimos, a FUP aprovou o nosso pedido, e a gente teve 2 bolsas que nós revezávamos entre nós e aquelas que não trabalhavam. Então, só para contar para vocês assim, essa história desse grupo, então foi assim que eu fui me aproximando da Fafiche, né? Desse espaço aqui, Letras, Fafiche, e logo com as discussões que fui fazer sobre Nina Rodrigues, Arthur Ramos, etc., porque na dissertação, o que eu observava que esses discursos racialistas, ou raciais, ou racistas, que correram, que construíram a base mesmo de um pensamento social no nosso país, ele estava presente nas escolas, na escola onde eu estava. Eu ouvia sendo reproduzido pelas professoras e pelos professores, com as crianças. Então aquilo me levou para a antropologia. E aí a Eliane me apresenta, então, aí eu venho para a Fafiche, faço disciplina com o Pierre Sanchi, sabe, conheço o Pierre, e a gente começa uma relação forte, né, com o Pierre Sanchi, e depois disso, no Senum, que eu estava começando a falar com vocês, lá nesse seminário de universitários negros, que aí nós nos reunimos no Brasil todo, o que a gente queria? Cotas, como a gente tem hoje. Nós queríamos ser pesquisadoras e pesquisadores, queríamos produzir conhecimento, queríamos ser aquilo que hoje nós temos um pouco mais de liberdade, mas ainda, né, torcem o nariz, ser aqueles e aquelas que trabalhavam com as temáticas que diziam respeito ao seu próprio grupo étnico racial. A gente queria fazer isso. E nesse momento a tensão era enorme com os estudos de gênero, as mulheres que queriam trabalhar com gênero, não é isso? E eu me lembro muito de um texto lindo da Miriam Grossi que chama Na Busca do Outro Encontra-se a Si Mesmo. Eu gosto muito desse texto da Miriam.
que é esse debate sobre a subjetividade da antropóloga e do antropólogo, né? Como é que se retira a subjetividade de qualquer pesquisador e qualquer pesquisadora? E como que você pode duvidar que não é possível fazer trabalhos antropológicos sérios ou científicos sérios, indagando, discutindo, trazendo suas próprias vivências? Hoje a gente vai ter escrevivência, Conceição Evaristo, etc. Mas naquela época, né, gente, não era tão simples assim. Então, lá no Senum, eu me encontro com o professor Kabengele Munanga, fazendo uma palestra no Senum. E na palestra do professor Kabengele Munanga, ele falava sobre educação. E eu pensava assim, eu era estudante, né, novinha e tal, eu falava, mas antropólogo fala sobre educação, né? Um antropólogo africano, etc., e falando tão bem assim de educação. Quando termina o debate, eu vou até o professor Kabengele, me apresento e tal, falo que eu estava fazendo mestrado, que eu estava estudando cultura, antropologia e tal, e eu acabei de falar assim, mas conversa comigo depois, etc. E isso foi uma conversa que nós tivemos, ele veio para minha banca, e aí todo mundo tremia, tem um antropólogo nessa banca. A educação, né, a relação educação, antropologia, e a gente sabe disso, assim como nas ciências sociais tem toda uma questão nisso, quando se pensa as hierarquias disciplinares com relação à antropologia, também nas humanas a educação tem essa questão, não é isso? Não é um lugar já pensado como de privilégio, de hegemonia e tal. E o Cabé veio para a banca, foi um trabalho maravilhoso, etc. e tal, com ele. E na banca ele falou comigo, se você quiser fazer um doutorado comigo na antropologia, eu te oriento. Aí passou o tempo, né, gente? Tempo vai, tempo vem, e esses tempos espiralar. E depois, não é que lá, em 98, eu já era professora, entrei com mestrado na época das grandes aposentadorias, e eu entrei com mestrado aqui na Faculdade de Educação. Eu não me encontro de novo com o cabelo e eu não vou trabalhar com ele. Porque à época eu queria trabalhar com um tema que todo mundo na educação descartava. Eu queria trabalhar com a questão dos cabelos. Queria trabalhar com a questão da estética negra e a questão do corpo e cabelo como símbolo de construção da identidade negra. Porque eu estava cansada de fazer pesquisa na educação e ver a reprodução do racismo. Aí eu pensava assim, mas será que se eu for para outros espaços, onde essa identidade negra ela está colocada de uma maneira mais positiva, mais afirmativa, eu não vou encontrar alguma outra coisa que possa ajudar a refletir sobre as práticas educativas? E assim, era uma outra história, mas eu acabei indo para os salões de beleza étnicos ou afros aqui em Belo Horizonte e o cabelo me orientou. E eu fui para a antropologia. E assim eu fui para a antropologia, mas antes eu tive uma passagem pela aba. A aba lá em Salvador, eu estava aqui tentando achar qual que era. Hã? Da Marisa Corrêa, exato, isso mesmo. Eu me inscrevi, e a Eliane falou assim, sua prova de fogo, se inscreva. Eu fui lá e me inscrevi. Falei, vamos ver se os antropólogos e antropólogas dialogam comigo, eu consigo dialogar com eles. E fui para uma mesa justamente com Marisa Corrêa, Peter Frey e tal, todo mundo que eu lia, eu tremendo de medo lá, apresentei meu trabalho. E aí a Marisa gostou do meu trabalho, a Marisa Corrêa elogiou o trabalho e tal, e eu voltei saltitante de alegria. E logo depois ela pediu o meu texto para publicar no Cadernos Pagu. E eu publiquei esse texto nos Cadernos Pagu. Então eu comecei a me sentir mais à vontade com a antropologia desde então. Depois, quando termino a minha tese, eu conheço Miriam Grossi. E Miriam fala, não, Nilma, que isso? Você é antropóloga? Que isso? Tal, você fez uma pesquisa e tal. E me convida para a aba, né, fala que assinaria a minha carta, veja bem, Miriam Grossi, fiquei toda feliz, né, toda orgulhosa. A Neuza Guzmão, que sempre trabalhou na interface com a educação, então foram as duas cartas e eu entrei. Então entrei para a aba e tal, e começo ali a minha trajetória. Mas tem algumas questões, teve um momento em que não só eu, como vários pesquisadores negros e negras, nós nos desencantamos com a aba. Foi exatamente no momento da discussão das ações afirmativas e das cotas. E a gente se desencantou, eu não preciso explicar isso para vocês sabem, com alguns antropólogos e algumas antropólogas de renome, de referência para nós, que a gente lia, estudavam relações raciais, e que naquele momento foram totalmente contrários a uma luta que é uma luta justa, que a gente travava naquele momento, a ponto de fazer um manifesto, ir para o Supremo Tribunal Federal, a gente tem que articular outro manifesto, etc. Aquele momento teve uma quebra ali da minha confiança e da confiança de vários intelectuais negros e negras com a Associação Brasileira de Antropologia, e alguns de nós parou de ir, inclusive, à reunião da Reunião Brasileira de Antropologia. E eu retomo depois, eu estava pensando aqui quando que era, a Nélia estava falando, quando era a Bela Feldman. Ela se tornou presidente, porque eu parei de pagar.
E aí um dia eu recebi um e-mail dela, não deve nem saber disso, perguntando, falando, olha, viram lá uma sócia que não pagava mensalidade, e aí ela perguntando, olha, volta de novo, não sei o quê, foi uma coisa bacana. Eu falei, olha, que legal isso. Aí eu respondi para ela, eu falei, olha, eu estou desencantada com essa associação, faço isso, isso e isso. Ela falou, não, volte, que a gente está mudando, assim, tem muita coisa mudando aqui. E eu voltei a contribuir, acertei e voltei para a aba novamente. Então, por que eu estou falando isso? Porque depois disso eu vou para a Sociologia, para a Universidade de Coimbra, então eu sou essa mulher das encruzilhadas. A minha base é da educação, mas eu também transito pela antropologia, transito pela sociologia. E tem uma dimensão da gestão e da política. Então, lembrando Leda Martins, é por isso que eu pedi para ser por último, porque eu sabia que a minha narrativa não seria uma narrativa tão de dentro quanto os meus 3 colegas e as minhas 3 colegas aqui, que eu, inclusive, aprendo muito. E aí, quando me chamaram para a mesa, eu falei, mas o que eu vou falar sobre a história da antropologia? As pessoas que estão lá têm muito mais reflexão sobre isso. E me desafiaram, falando, mas tenta pensar a discussão racial e tudo mais. E eu tentei pensar, mas numa perspectiva outra. Eu tentei pensar não pela história da antropologia, etc. Eu acho que isso, inclusive, está para ser construído, né? A gente, quando nós vamos ouvir a história e nós vamos contando e as personagens todas, a gente vai vendo a presença de homens, né, gente? As fotos, eu também busquei algumas fotos, você vai vendo a presença maciça de homens brancos, né? Isso. E tem mulheres? Tem, mas no protagonismo de fazer as coisas acontecerem, nós não vemos um protagonismo diverso, não é isso? Numa discussão da antropologia, né? Se a gente pensar, pelo menos fazendo uma análise iconográfica, assim, das fotos mais marcantes, assim, da nossa construção. E aí eu pensei o seguinte, eu falei, olha, eu vou fazer um seguinte trabalho. Essa questão racial que eu estava chamando, eu falei, questão racial nas reuniões brasileiras de antropologia, eu estou pensando nela como um grande guarda-chuva. Não estou pensando de discutir raça, que eu não preciso falar disso, que eu não estou falando de raça genética, etc. Aí eu me poupa. Mas eu pensei em uma série de palavras-chave, digamos assim, que a gente pudesse pensar aonde é que estava essa discussão África, africano, afro-brasileira, religião afro-brasileira, negros, quilombolas, etc., e que nós pudéssemos ver ao longo das nossas reuniões como que estavam nos estudos realizados, nos trabalhos apresentados, etc. Então eu pensei nas palavras raciais, racial, raça, negro, negra, afro-brasileiro, brasileira, quilombo, África, cultura negra, etnias, território, territorialidade, negro, negras, eu já falei, tradicionais, a identidade, étnico-raciais, religiões afro-brasileiras, orixás, raça, antirracismo, africanos, racismo, diáspora africana, ação afirmativa, terreiros. Então eu peguei essas várias palavras, dando uma olhada geral assim, eu falei, acho que essas aqui são boas palavras-chave que eu posso colocar dentro dessa questão racial, a temática racial nas reuniões brasileiras de antropologia. E fui para o site. Falei assim, então eu vou lá para o nosso site e vou olhar nos anais das nossas reuniões essas palavras-chave, onde é que elas são encontradas, e aí eu vou olhar todas aquelas categorias, né? As sessões, as mesas, os simpósios, os fóruns. Óbvio, gente, que eu não fiz uma pesquisa exaustiva, não fiz. Isso, quando eu estava fazendo isso, eu falei, puxa, essa pesquisa precisa ser feita, inclusive. Seria muito interessante que nós fizéssemos uma pesquisa como essa. Claro, com muito mais desdobramento, discussões. Mas aí eu fiquei pensando, olha só, se a gente pega essas ou outras palavras-chave e tenta ir pelos nossos anais que estão disponíveis no site, mesa redonda, fóruns de pesquisa, grupo de trabalho, simpósios especiais, exposições, homenagens, fóruns especiais, conferências presenciais e online, aberturas, atividades culturais, dueto, tem uma reunião que temos dueto, os prêmios, as comissões, os comitês, e a gente jogasse ou analisasse se aparece algo ligado à temática racial. E esse algo diz respeito não só aos temas, como também a gente pode fazer uma busca no Lattes
verificar aqueles que se autoclassificaram do ponto de vista racial no currículo Lattes, por favor, façam isso, quem ainda não fez, é muito importante para a pesquisa. E checar também os pertencimentos étnico-raciais dessas pessoas, de acordo com a sua autodeclaração. E outras, óbvio, a gente já sabe, pela nossa convivência, como que essas pessoas se veem do ponto de vista étnico-racial. E aí, eu acho que dá para a gente fazer alguns cruzamentos que pode ser interessante. E isso eu estou falando só da aba, não estou pensando nas abinhas, não estou pensando nas regionais, estou pensando só na grandona, né? Então, a gente pode trabalhar com a questão dos currículos, para ver as publicações dessas pessoas, onde publica, etc., o que publica. A gente pode observar também pesquisadores negros e negras que trabalham com a temática racial, pesquisadores negros e negras que não trabalham com a temática racial. A gente pode trabalhar com pesquisadores brancos e brancas, não negros, né, não negras, e que trabalham com temática racial. Acho que a gente pode ir por aí. Nós podemos pensar a relação entre o tema da reunião, que a gente está, da reunião da antropologia, e a presença da temática racial distribuída ao longo dessa reunião, naquilo que fica disponível para nós. Nós podemos pensar quantidades de GTs, de fóruns, simpósios, em que a questão racial, esse grande guarda-chuva que eu falei, ela aparece, e comparar isso com as áreas, com temas que são muito recorrentes. Tem temas que são recorrentes, em todas as reuniões você vai ter aquela temática ali, inclusive mais de uma vez aparecendo, e a gente pode comparar esses lugares, né? A gente pode também fazer o seguinte estudo: nós podemos ver a presença física de pesquisadores negros, negras, quilombolas, mulheres negras, homens negros, né? E indígenas também, nós estamos falando da antropologia, né? Indígenas também, nas mesas de abertura, quantas vezes entraram, quem entrou, em qual ano entrou. Nós podemos, nesses cruzamentos também, observar as coordenações de GT, quem são essas pesquisadoras, esses pesquisadores que coordenam os GTs, inclusive GTs com temática racial. E esses desdobramentos que eu penso que a gente pode fazer em trabalho de pesquisa, né, denso e tal, pode mostrar para a gente o que eu acho que são alguns ciclos que nós vivemos em relação à presença e ação de pesquisadores e pesquisadoras negras ao longo da construção da antropologia no Brasil, né? Eu não preciso nem dizer como que a questão sobre o negro era o africano e a africana, depois é sobre o negro, depois relações raciais, até chegar em questões que nós podemos trabalhar, quilombola, subjetividade, a própria pesquisa de negros e negras trabalhando sobre as suas questões. Esses nomes, tem nomes icônicos, né? Cabenguele, Josildete, o Carlos Martins, né? O Carlão, você tem hoje Alex Hatz, você tem nomes, e aí nomes mais jovens também, Vera Rodrigues, que vai chegando, o João Félix também é um dos nomes e tal. Você tem um grupo de antropólogos e antropólogas negros que estão desde muito tempo, mas não necessariamente em lugares hegemônicos, no contexto da reunião, inclusive nas diretorias, na composição das diretorias. E você tem também uma nova geração que chega e que tem a ver com o momento político, o momento das ações afirmativas. E esse momento das ações afirmativas, ele é uma inflexão, não só na antropologia, é uma inflexão nas ciências no Brasil, com a chegada de negros e negras nessa condição de professores, docentes, pesquisadores, antes mesmo da gente ter lei 12.990, que cotas nos concursos públicos, cotas raciais, que as universidades ainda insistem em não cumprir. Mas ainda bem que a UFMG já está